Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Hoje nós vamos conversar acerca de qual deve ser o foco na hora da prescrição do exercício físico. Bom, primeiro ponto, você como profissional de educação física deve saber que você não prescreve atividade física, e sim exercício físico. Esse é o primeiro ponto. Partindo desse ponto, partindo desse conceito pré-estabelecido e bem difundido, por assim dizer, nós vamos levar em consideração o que o aluno necessita, o que o seu aluno realmente necessita na hora da prescrição, qual é a atenção que você deve dar para poder realizar a prescrição de forma mais eficiente possível. Primeiro aspecto, eventualmente o seu aluno vai chegar com uma receita do que ele quer, do que ele precisa, do que alguém diz que ele precisa, recomendações médicas acerca do que ele necessita, tais como, olha, você tem hipertensão, você possui diabetes, você é um indivíduo que tem reumatismo, osteoporose e assim sucessivamente. Então, baseado nisso, várias recomendações vão chegar até você. Baseado na vivência do aluno, várias recomendações também vão chegar até você. E o que você como profissional deve saber? Bom, você sabe? Não? Então fica aqui que eu já te conto. Primeiro ponto, pessoal, eu estou reiniciando esse canal, a professor Marcelo Silva. Então tenta se inscrever para poder ficar atento, para poder ficar ciente das novidades acerca da prescrição de exercício físico, seja treinamento de força, seja treinamento aeróbio, aspectos conceituais e outras disciplinas relacionadas à educação física. Ative o sino para poder você receber as notificações quando os vídeos novos forem saindo. E deixa o like, claro, né? Isso é um bom mediador acerca do trabalho, é um bom termômetro para saber o que eu estou fazendo aqui, certo ou não. Tudo bem? Então, o que eu devo buscar com a prescrição de treino? A verdade, professor, personal, o que você deve buscar com relação à prescrição de treino são parâmetros relacionados à saúde. Aí você se pergunta, pô, mas até que ponto o exercício físico é saúde? Bom, nós profissionais de educação física somos como se fosse uma ala, né, de terapias não farmacológicas dentro de um hospital. Nós somos capazes de prevenir, nós somos profilaxia para 26 doenças crônicas não transmissíveis. E além de sermos profilaxia para essas doenças, nós ainda somos capazes de, caso o aluno, o seu aluno, paciente não seu, mas paciente de um médico ou de hospital, já se encontre em algum quadro desses, nós somos capazes de atenuar o acometimento dessa respectiva doença. É claro, se você souber como, quando prescrever, e é óbvio, partindo do pressuposto de um paciente, para que ele se torne o seu aluno, deve haver a liberação médica. Nunca nenhuma profissão deve passar pela outra. Nenhum profissional de educação física fazer atribuições de quais as medicações ou retirada de medicações, e nem o próprio médico realizar as prescrições de exercício físico. É cada macaco no seu galho. Isso é questão de ética, óbvio. E o que eu devo prescrever para melhorar os parâmetros? Bom, partindo do pressuposto que você vai pegar uma receita, né, que você vai receber do seu aluno 20, 30, 40 benefícios, a anamnese da academia que você trabalha ou a sua própria anamnese como personal, porque se você não tem anamnese como personal, alguma coisa já está errada, partindo daí. Então vamos supor que na sua anamnese tenha 10, 15 benefícios. Vai ter aluno que vai preencher ali quase que tudo, né? Como se fosse um serviço à la carte. Eu quero um pouco disso, uma pitada de condicionamento, uma porção de redução do percentual de gordura e assim sucessivamente. Mas e você, professor? O que você deve buscar com o seu aluno? Bom, os principais, os parâmetros relacionados à saúde importantes ou de suma importância são melhora dos níveis de condicionamento cardiorrespiratório e de força muscular.
Às vezes as pessoas me perguntam, professor, o que seria mais importante? Ou às vezes eu mesmo lanço essa pergunta durante as minhas aulas. O que seria mais importante? Reduzir a pressão arterial de um aluno ou aumentar a força dele? Aí o pessoal sempre responde, né? Reduzir pressão arterial. Aí a hora que eu falo, mas por que reduzir pressão arterial? Por que não melhorar a força? O povo, mas então vai deixar a pressão arterial elevada? Não é que a pressão arterial vai ficar elevada. Não é que você vai negligenciar a pressão arterial. Por exemplo, o exercício físico, ele é uma medicação inteligente. O que seria uma medicação inteligente? Vamos supor que você tem hipertenso. Se o hipertenso ficar sedentário e tomar uma medicação, um beta-bloqueador ou qualquer família de antihipertensivos, a sua respectiva pressão arterial vai ser controlada. Isso é um fato. Se o indivíduo é diabético e não faz exercícios, mas toma, por exemplo, insulina, a sua glicemia pode vir a ser controlada. Tudo bem. Só que se você pega um indivíduo que tem pressão arterial normal e dá um antihipertensivo para ele, ele pode vir a situações de hipotensão. Se você pega um indivíduo normoglicêmico ou euglicêmico e dá insulina para ele, ele pode vir a ter acessos de hipoglicemia, chegando ao ponto de desfecho, até mesmo de desfechos de convulsão, coma e até mesmo fatal. Tudo bem? Mas e se você é hipertenso e faz exercício físico? Bom, se você é hipertenso e faz exercício físico, a longo prazo a sua pressão arterial cai. Você tem uma hipotensão pós-exercício e de forma crônica, à medida que você faz sessões sucessivas de exercício físico, a sua pressão arterial tende a reduzir. Mas se você é um indivíduo com pressão arterial normal, o exercício físico não vai reduzir a sua pressão a níveis baixos o suficiente para te causar um quadro de hipotensão. Assim como se você é um indivíduo euglicêmico, o exercício físico não vai te colocar em uma situação de hipoglicemia, deixando claro que o exercício físico é uma medicação inteligente. Então esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto de suma importância é que quais são ou qual é a importância desses parâmetros na saúde? Agora aqui vem um ponto. Por que eu devo buscar o aumento de força e de condicionamento cardiorrespiratório ao invés de buscar como desfecho a redução da pressão arterial? Bom, acabei de dizer na verdade que você, se tomar medicação, você controla esses parâmetros, como redução da pressão arterial, redução da glicemia, controle do colesterol, talvez não tão eficaz, ou na verdade de forma não tão eficaz quanto com exercício físico e alimentação. Levando em consideração que, como eu sou profissional de educação física e não nutricionista, eu não tenho o direito, nem legal, nem moral, de prescrever ou sugerir alimentações. Assim como nenhum personal tem esse direito legal e ou moral. Se você o faz, é porque alguma coisa está de errado, ilegalidade ou imoralidade. Mas vamos para outro ponto. Supondo que você tem um indivíduo que com um teste de uma repetição máxima, ele faz 100 kg no agachamento. Ele é sedentário. E aqui você tem um indivíduo treinado, 180 quilos no agachamento. Ele tem mais força. Condicionamento cardiorrespiratório, 35 e 45. Na verdade, 50. 35 e 50. Valores hipotéticos e imaginários, tá, pessoal? Eu não fiz nenhuma avaliação em ninguém para poder ter esses números. Eu apenas os coloquei aqui para poder exemplificar. Se você pega um indivíduo que tem um baixo nível de força, o fato dele levantar da cadeira, pessoal, pode ser que ele esteja fazendo um esforço próximo a 100% da sua respectiva capacidade. E se ele levanta da cadeira, se ele sobe um lance de escada sendo um indivíduo fraco, ele vai chegar muito próximo do seu limite fisiológico, do seu limite de esforço. E se você comparar um indivíduo fazendo 80% de uma repetição máxima ou 30% de uma repetição máxima, o indivíduo que levanta mais peso durante aquela tarefa, a pressão arterial, frequência cardíaca podem subir mais. E levando em consideração que o indivíduo sedentário tem um parâmetro cardiovascular mais sensível
ou menos preparado para aquela tarefa, ele tem um limiar mais baixo e um esforço mais alto. Ele fica muito mais próximo do seu respectivo limite do que um indivíduo mais forte. Então isso aqui deixa claro a real importância de se aumentar a força e o nível de condicionamento cardiorrespiratório. Pessoal, durante a recuperação entre as tarefas do seu dia a dia, por exemplo, varrer o chão, limpar a casa, fazer compras, essas tarefas, o processo ou o substrato ou a via energética predominante durante o processo de recuperação entre essas tarefas é predominantemente aeróbia. Então, se você tem um bom condicionamento cardiorrespiratório, um bom parâmetro aeróbio, isso pode favorecer, inclusive, na sua recuperação entre séries de musculação ou entre séries de tarefa ou de esforços físicos realizados no seu dia a dia. Aí você pergunta, aí a pressão arterial onde ficou? Bom, com o uso crônico do exercício que te subiu a força e que te melhorou o condicionamento cardiorrespiratório, a sua pressão arterial tende a cair de repouso. E além da pressão arterial de repouso cair, quando você faz determinada tarefa, a pressão arterial sobe muito menos do que subiria antes, quando você era fraco. Aí vem aquela dinâmica. Professor, e se porventura eu receber a recomendação de não realizar exercícios físicos? Bom, no mínimo a sugestão é procure uma segunda opinião. Procure a segunda opinião. Porque da mesma forma que o exercício te previne ou te protege daquelas 26 doenças crônicas não transmissíveis, o sedentarismo é a porta de entrada para todas essas doenças, pessoal. Então fica aqui um forte abraço. Deixa o seu comentário aqui embaixo acerca do assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Caso tenha sido útil a informação, comenta, marca algum colega, copia o link, compartilha, fiquem à vontade. E esse QR Code aqui, no canto direito superior da tela de vocês, é um QR Code que dá acesso ao meu grupo de Telegram. Então fiquem à vontade, lá eu disponibilizo cursos, materiais, PDF, livro, artigos, totalmente gratuito, tudo bem? Então faça como um cacaroto e deixa aqui o seu comentário. Fica com Deus, pessoal.